Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo da Praça da Matriz São Roque. Congela, como fala a Tereza Cristina na novela Fina Estampa. Congela, tá congelada a imagem da praça aí, Jair? O que aconteceu? O pessoal tá tudo paradinho? Aí, agora o pessoal em movimento, aí as imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque e tal, tem sol ainda na praça. Deixa eu ver se tem muita gente aí. Pessoal, olha, tem muita gente nas ruas, hein? Mas estamos na torcida aí pra gente superar todo esse momento. Aliás, daqui a pouco vamos ter um pronunciamento, hein? Por parte da Prefeitura de São Roque, para falar a respeito da educação. Deixa eu ver se eu tenho aqui a mensagem enviada aqui pela assessoria de imprensa da Prefeitura. A partir das 5 da tarde, então daqui a pouquinho, nós vamos ter aí a Prefeitura de São Roque se manifestando com relação à educação. Se teremos ainda esse ano aulas presenciais ou não, ou se nós teremos aulas presenciais somente no ano que vem. Olha, se eu fizesse um bolão de aposta aqui, eu colocaria que eu acho que a gente vai ter aula presencial só ano que vem. O que você está achando? Vamos aguardar, né? A Prefeitura vai anunciar daqui a pouco se nós teremos aulas presenciais nas redes municipal, estadual e privada ainda este ano ou em 2021. Vamos ver, vamos aguardar, daqui a pouco a gente vai ter o pronunciamento, mas eu acredito que vai ficar para o ano que vem. Você acha, Jair, que esse ano vamos ter? Não, eu acho que fica para o ano que vem. E Biúna já anunciou que é o ano que vem também, né? Acho que tivemos um anúncio da Prefeitura de Biúna, então daqui a pouco a gente vai ter mais informações. Bom, estamos iniciando aqui mais um programa Linha Aberta. Muito boa tarde a você que está sintonizado conosco e tal. Hoje é tema livre, né? Mas temos alguns assuntos em pauta aqui. O Carlos Roberto dos Santos, nosso Carlinhos lá da Portuguesa. Obrigado, Carlinhos, que jogou muito tempo ao lado do Amaral. E ontem eu deixei de fundo aqui a camisa da Portuguesa, que a Portuguesa ganhou o Campeonato Municipal de 1982 e o Carlinhos tinha essa camisa guardada lá e também está lá no Museu da Portuguesa, organizado lá pelo Germano Lambiassi. Beleza? Um abraço a Dilson Dutra acompanhando a gente também, e eu quero começar o programa de hoje com um agradecimento. A gente divulgou aqui na última semana de agosto
o evento organizado pela PAI de Mairink, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E a gente teve aí uma série de eventos, de vídeos, e qual não foi minha alegria? Hoje recebi lá em minha casa o Jefferson, que é aluno lá da PAI, a Karina, que é psicóloga, e também a Gilda, que é assistente social, me levaram lá, fiquei muito feliz, um certificado, olha aqui, ó, certificado de multiplicadores do bem. A PAI de São Roque agradece ao Estúdio Giro Mix e ao Vander Luiz por contribuírem com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020 e lhes confere o título de Multiplicadores do Bem, né? Por lutarem pela defesa da pessoa com deficiência na sociedade. Mairink, 9 de setembro de 2020, a Jaqueline Adri Roque Santos, que é a gestora, e a Gilda Maria dos Santos, que é assistente social. Muito obrigado aí, vou guardar com muito carinho. E o Jair Ribeiro, nosso presidente aqui do Estúdio Giro Mix, agradecendo também. Aliás, uma dessa coincidência, né, que a gente acha que só acontece na novela das 8, nós tivemos também, a hora que eu estava lá agradecendo, eles foram lá em casa, passou o nosso presidente Jair Ribeiro, estava com o Motolink da Giromix circulando pela Avenida Bandeirantes, aí a gente fez até uma foto aí, eu tenho um vídeo agradecendo. Vamos fazer o seguinte, coloca aí, já tem ok aí, o pessoal da edição já liberou, então vamos lá. Um vídeo onde eu recebi hoje a visita do pessoal da PAI e ganhei uma caneca, olha que bonita a caneca aqui, ó. Vai ficar ao lado aqui da caneca hoje da Giromix. Olha que caneta bonita aqui da Giromix. E eu tenho essa caneca aqui que eu gostei muito também, porque foi muito criativo. Apaixonados pela vida, a PAI Mairink. Obrigado. Ó, tá aqui com muito carinho. Estou guardando aqui essa caneca aqui. Legal? Roda o vídeo então, Guilherme, para a gente registrar aí esse agradecimento do pessoal da PAI de Mairink. Roda aí. E que alegria, pessoal. Olha só que eu estou recebendo aqui em casa. O Jefferson, a Karina com K, né? E a Gilda. Eles são da PAI de Mairink, eles fizeram uma semana maravilhosa lá, que foi a Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e a gente divulgou lá no nosso programa, e hoje estão fazendo uma visita aqui. Obrigado pela visita, viu, Jefferson? Tudo bem? Tudo bem. E é isso aí, foi uma semana bem legal, não foi? Foi. Poxa, Karina, estão chegando aqui, até convidei para vocês entrarem, vocês estão com pressa. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, gostei dos seus vídeos, hein? Obrigada. Os vídeos foram feitos por um amigo meu, que tem uma empresa de filmagens de casamento, e foi uma coisa super diferente, que a gente nunca tinha feito, saiu muito melhor do que a gente pensava, e foi muito gostoso, o retorno foi muito legal. Parabéns. E a Gilda, que eu falei tanto com ela por telefone, ela fugiu da entrevista comigo, mas se fala tão bem, Gilda. Muito obrigada. Por telefone a gente conversava 30, 40 minutos e falava, agora vamos pro ar. Não, no ar não. No ar eu sou um pouco tímida, na verdade, né? Mas eu queria te agradecer, nós viemos agradecer. O Jefferson veio trazer uma lembrancinha. Opa! Em nome de todos os nossos atendidos lá da PAI de Mairink. E assim, contamos com a sua divulgação, com o seu apoio para nós todos os anos, nos próximos anos, nas semanas, né? E que você venha ser um multiplicador do bem. Nós trouxemos aqui o seu título. Opa, vou ganhar um certificado? Opa, olha que legal. Que legal, vou ganhar um certificado. Então eu vou virar aqui, mas aí eu já pode mostrar pra gente aí. Olha, ganhei um certificado. Olha lá, certificado de multiplicadores do bem. A PAI agradece ao Estúdio Giromix, o nosso Jair Ribeiro e ao Vander Luiz por contribuírem com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020. E lhes confere o título de Multiplicadores do Bem por lutarem pela defesa da pessoa com deficiência na sociedade. Obrigado a Jaqueline, que é a gestora, Jaqueline Adri, é isso? O Adri Roque Santos e a Gilda Maria dos Santos, que é assistente social, mais a Karina e mais o Jefferson. Muito obrigado. Agradeço também em nome do Estúdio Giromix. O que você trouxe aí na mão? Uma caneca. Poxa, muito obrigado, tá bom? Foi feita pelos próprios atendidos. Por eles que fizeram? Foi feito na oficina de estamparia. Muito bem. E eu vi as máscaras que vocês fizeram também. Lindas máscaras. Parabéns, hein? Parabéns, muito obrigado. Eu vou fechar aqui para receber a caneca. Valeu, obrigado pessoal. E o que a gente puder colaborar, estão sempre à disposição. Valeu, obrigado. Valeu, obrigada.
Gostei da criatividade, ó. Apaixonados pela vida. A Pai Mairink. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? É isso aí, muito obrigado a Pai de Mairink e tal, né, e fazendo um agradecimento pela divulgação aí. Não, a gente não fez mais que a nossa obrigação, é importante a gente divulgar essas iniciativas. Você que faz parte de uma entidade, você pode entrar em contato com a gente também. Está compartilhando, né, Guilherme? Já liberou meu celular? Então, presta só atrás meu celular aqui que eu vou mandar umas fotos para você também. E daqui a pouco a gente tá aguardando, a gente vai ter a participação do Zé Fernando Rabechini. Ó, Jair veio com um carregador, tudo aqui, Jair. É meu esse carregador também? Fica para mim? Não? Esse é seu? Caramba, hein? Eu tenho um desse também. Lá E já a gente vai ter a participação aí. Deixa eu mandar umas fotos também aqui pro Guilherme, que eu fiquei devendo umas fotos. Eu achei que já tinha mandado, porque a gente tá com um probleminha aí, ali na rodovia Quintino de Lima. A gente tá com um problema ali na rodovia Quintino de Lima, que nós tivemos ali uma galeria de água de chuva, água pluvial, né? E a gente teve o rompimento ali de um pedaço, então a gente vai ter que ser realizada uma obra emergencial, e eu quero agradecer aqui o pessoal que já mandou a foto para mim. Deixa eu encaminhar para você, Guilherme. Então vamos lá, Guilherme. Aí você já vai receber as fotos aí. Esse programa é treinado no ar. Guilherme, vamos lá. Olha lá, já mandei para você as fotos aí eu já falo na sequência que a gente teve o rompimento de uma galeria. Então quem está seguindo um dos sentidos, a gente está ali com o pessoal tendo que passar pelo acostamento. O DR já fez a sinalização, vai ser preciso ser feito um trabalho emergencial. Já tem as fotos aí? Porra, tá rápido pra caramba. Então põe aí. Então eu recebi essas fotos. Olha, teve um rompimento de uma galeria pluvial ali na rodovia Quintino de Lima, no quilômetro 3. E ali, ó, pegou realmente. E aí tem o rio ali. E isso vai causar problemas. Então roda mais fotos aí. Olha lá, opa. Roda mais fotos. Olha ali. Cadê a rodovia? Vai chegar na rodovia. Olha lá, tá vendo? Ó, ficou um buraco pequeno ali na pista. Pequeno mais ou menos, né? Porque se passa um carro ali, dá uma coisa pra você, né? Um carro, olha lá. Então um trecho está fechado. Então vai devagar aí, peraí. Um trecho está fechado ali, o DR já fez a sinalização. Tem mais uma fotinho? Olha lá, o DR já fez a sinalização. Tal. Acabaram as fotos? Então tá aí. Então a gente teve esse rompimento dessa galeria de água pluvial ali, esse escoamento ali, e aí eu falei, como é que funciona essa questão emergencial, né? A gente sabe que emergencial não precisa ter licitação, concorrência, mas parece que é muito rápido, então o DR já está acionando uma empresa, eu acredito que até o fim da semana, na sexta-feira tal, já deve começar a obra, entendeu? Então a gente teve esse rompimento no quilômetro 3 ali da rodovia Quintino de Lima, tá ok? Deixa eu ver aqui quem tá mandando um abraço, aqui é a minha vizinha, Ivone Rodrigues Anselmo, obrigado Ivone, você merece. Obrigado, menos. O Zé Balaio, esse é aquele famoso carregador? Ah, o Zé Balaio perguntando se esse é aquele. Não, aquele já foi embora. Já foi, o cara já comprou outro, viu, Zé? O Zé Balaio, ele não guarda segredo. O Zé Balaio, pô, eu vou devolver o vídeo para você, tá bom? Depois eu vou devolver o livro que eu tô devendo para você, tá, Zé Balaio? Bom, já começou o pronunciamento? Ainda não, daqui a pouco a gente vai ter o presidente. Jair, não vai dar uma boa tarde pra gente? Que Jair? Nosso querido presidente, você não vai falar da PAI? Está agradecendo. Sim, acredito que sim. São Roque e tal. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu quero só dizer que hoje eu recebi uma ligação do Antônio Carlos Pereira Rios, ex-vereador de São Roque, foi 2 vezes vice-prefeito, foi vice-prefeito do Zito Garcia, na eleição de 88 foi o candidato, e depois ele foi de 89 até 92 vice-prefeito de São Roque, e depois ele foi vice do Efaneu também. E a gente falou ontem aqui do título do Brasil de 1969, é o título do Brasil, um time, né, que a gente tinha ali na Avenida Brasil, tinha o campo ali em frente a Carambeí. E ali foi campeão em 69, era um campeonato por pontos corridos e o último jogo coincidiu de ser contra o Grêmio União São Roquense. Eu falei dessa reportagem ontem e eu acabei, quem pediu para que eu colocasse a reportagem foi o Jair do Táxi, que hoje mora lá em Indaiatuba. Ele era o técnico, ele tinha só 22 anos, mas estava se recuperando de uma cirurgia, então ele foi o técnico do Brasil, só não comandou o Brasil nos 3 primeiros jogos, que aí a gente teve o Luizão do Táxi, o primo dele, que era o técnico. E aí
em determinado ponto dessa reportagem, que eu coloquei essa reportagem em 2001 ou 2002 no Jornal da Economia, na seção Galeria. E aí o Roque Preto, que é um dos maiores torcedores do Brasil, ele mandou para mim informação naquela oportunidade, dizendo que 2 jogadores vieram do Grêmio. O Risso, que foi lá para a zaga, e também o Antônio Carlos Pereira Rios, o Rios. E aí só que o Roque Preto falou que o Rios não jogou muito, ele acabou não se firmando, né? E deu muita repercussão essa informação lá viu, Zé Balaio, lá no plenarinho do Bar do Nelson, o Roberto Godinho, o Vinícius César Penso, falando, ô Rios, aí você foi lá pro jogar no Brasil, saiu do Grêmio para jogar lá no Brasil e você não foi titular lá, e o Antônio Carlos Pereira Rios ligou para mim dizendo o seguinte, que ele jogou várias partidas, e inclusive nesse jogo decisivo aí contra a equipe do Grêmio, ele entrou no segundo tempo. Legal, eu vou até depois gravar uma entrevista com o Rios, vai ser bem legal ele reviver um pouco dessa história de 69. Ele falou também que no time titular não era tanto o Aprígio que estava jogando, ele falou que o Milo que acabou jogando também várias partidas aí. Então tá legal, obrigado Antônio Carlos Pereira Rios, é muito legal a gente falar das coisas antigas, né? Da gente falar das coisas antigas aí. E eu vou colocar mais informações, muita gente pedindo fotos antigas aí. E o Zé Balai, que está acompanhando, falou assim, olha, essas imagens que a gente mostrou da rodovia Quintino de Lima, uma galeria antiga, feita com tijolos. É verdade, põe de novo as fotos aí. Então a gente teve aí o rompimento ali do asfalto, da massa asfáltica, do leito carroçável. E olha lá, e o DR já fez ali a sinalização, então olha lá, DR e tal, sinalizado. Quem está vindo ali, quem está indo, é o sentido, quem está indo para Ibiúna tem que passar pelo acostamento, né? Se eu não estou enganado nessa foto aí, pode até me ajudar. Olha aí, ó o buraco, é isso aí, ó o buraco que ficou ali, e na parte de baixo ficou um buracão mesmo ali, hein? Olha lá, essa galeria lá de águas pluviais, que o Zé Balai falou assim, olha, feito de tijolo, olha aí, como que era feito de tijolinho, o arco, Oi? Rompeu, fez quebrou, fez um buraco, rompeu. E aí, olha a água ali e tal, era tudo de tijolinho ainda mesmo, hein? Então agora o DR vai contratar de forma emergencial uma empresa para que a gente já possa resolver esse pepino que aconteceu ali, tá bom? É isso aí, beleza então. Deixa eu aproveitar, vamos fazer o contato com a Simone Júdica, você pode fazer, ou com o Zé Fernando Rabechini, enquanto a gente está aguardando aqui, estou aguardando o pronunciamento aqui do pessoal da Prefeitura de São Roque, para falar a respeito, o que você quer? O contato? Pô, a vara de bambu, vai. Cara, não dá um sossego para mim, viu? Não dá um sossego. E hoje, você quer o carregador também? Pega aqui o carregador aqui, pega aqui o carregador, pega aqui, agora você quer que eu saia de cena? Pera, eu vou sair de cena, dá licença, hein, eu vou sair de cena porque o cara não pode vir pegar o carregador, vou sair de cena para pegar o carregador. É que o cara não pode invadir a área aqui, ó, leva aí, põe na vara de bambu e leva para lá. Se diverte, né? Então hoje, daqui a pouco, a gente vai ter o pronunciamento por parte da Prefeitura de São Roque, decisão sobre a volta às aulas em São Roque. Vamos ter a Gisele Fante, que é diretora de Educação, e a Daniela Grock, que é a diretora de Saúde. O tema, decisão sobre volta às aulas presenciais na rede municipal do estado de São Paulo. Em São Roque, estado de São Paulo. Põe aí, ó, acho que agora a gente já tem as imagens lá, viu? Estou recebendo aqui a informação que as imagens já estão chegando. Chegou para você a imagem aí ou não? Vamos ver, daqui a pouquinho a gente já vai ter lá aqui, atrás um pouquinho e tal. Chegou a imagem para você? Chegou? Então vamos acompanhar esse pronúncio. Tá no aguardo, põe lá. Então libera um pouco lá, vamos lá. Liberação sobre a volta às aulas, acompanhe agora. Põe lá, como é que tá aí? Vai lá, puxa a tela pra gente ver se... Faz tempo que não tem mais live da Prefeitura, né? Porque agora entrou esse período pré-eleitoral. E aí o prefeito Cláudio Góes não está fazendo, não pode utilizar o site da prefeitura, né? Tem toda uma restrição eleitoral e o Cláudio tomando aí os seus cuidados, então por isso que a gente teve alterações no site da prefeitura e da Câmara também, né? Porque você não pode ficar usando o brasão da prefeitura, a lei eleitoral que é bastante rígida, né? Eu acho que esse período até da pré-campanha
que é mais complicado, porque depois quando começar a campanha para valer, acho que é dia 27, aí eu acho que os candidatos deixam de ser pré-candidatos, passam a ser candidatos, e aí eles ficam até com mais tranquilidade. A gente entende a preocupação que todos, né, estão tomando aí. Chegou a imagem? Vamos lá, então atenção, já temos imagens, aguarde, São Roque contra o coronavírus, informações, tal, e agora não pode ser mais feito pela página da prefeitura, já nós vamos ter aí esse pronunciamento para a gente saber como é que vai ficar a situação da educação aqui em São Roque, se a gente tem a volta das aulas presenciais ou se fica para o ano que vem. Eu estou achando que vai ficar para o ano que vem, né? Se pode até mandar a sua opinião com relação a isso. E enquanto a gente aguarda aqui, a Simone falando que está já a postos, aí só aguardando o contato, é isso aí. Já a gente vai ter a Simone, mas eu acho que é melhor a gente aguardar agora o início do pronunciamento e aí a gente já vai conferindo. Aliás, enquanto isso, eu estou falando daquela famosa enrolada e tal, eu quero aqui aproveitar e tem jogo hoje, né? Sabe que eu estava achando que o Corinthians já era hoje? Não, Corinthians e Palmeiras será amanhã. Amanhã que nós vamos ter o Corinthians e Palmeiras e hoje nós temos outros jogos ocorrendo. Várias pessoas mandaram mensagem para mim querendo saber o que você acha agora. O SBT vai fazer a Libertadores. A coisa já está praticamente fechada lá, né? O SBT está aguardando apenas a confirmação do contrato e a gente não vai ter a Rede Globo fazendo a Libertadores, né? E nem a Sport TV. E o SBT para TV aberta vai fazer. Então a gente vai ter aí vários jogos bem interessantes. Por exemplo, nós vamos ter o jogo do River e São Paulo, por exemplo, né? E a Rede Globo nesse período aí acho que está preparando 3 jogos do Corinthians de quarta-feira à noite, aí nas próximas quartas-feiras, para competir com a Libertadores. Aliás, os jogos que a gente tem hoje, 5h30, daqui a pouco a bola vai rolar para Atlético Paranaense e Botafogo. Ainda hoje nós teremos às 6 da tarde Goiás e Curitiba. Às 6 da tarde tem Fortaleza e Sport, né, um clássico lá do Nordeste. Tem São Paulo e Bragantino, Red Bull Bragantino, jogo às 7h15 da noite. A gente vai ter ainda às 21h30 Fluminense e Flamengo, é o jogo que a Globo vai mostrar para boa parte do Brasil. E para São Paulo, para a gente aqui, a gente vai estar acompanhando Santos e Atlético Mineiro. Amanhã, 7h15 da noite, somente no pay-per-view, vamos ter Corinthians e Palmeiras. E às 7h15 também Bahia e Grêmio. E às 7h15 também. Pô, os 2 times do Sul jogam no mesmo horário, Dia 10, 7h15, Bahia e Grêmio. E no mesmo horário, às 7h15, tem Internacional e Ceará. E fechando essa rodada, às 9 da noite, a bola vai rolar para Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Deixa eu ver como está um pouquinho aqui a classificação. Internacional 17 pontos, São Paulo 16, Atlético Mineiro 15, Vasco da Gama 14. O Flamengo é o 5º colocado. Como é que está a situação? O Palmeiras tá próximo ali, né? O Palmeiras não tem jogado assim tão bem, mas tem conseguido aí, por exemplo, essa vitória em cima do Bragantino. É o 6º colocado com 13, o Santos o 7º com 11, o Corinthians é o 11º com 9 pontos e na zona de rebaixamento, Coritiba, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, que está sendo uma decepção aí, né? Está na zona de rebaixamento, um time que investiu muito e estava ganhando do Palmeiras, mas acabou tomando a virada por 2-1, né? Vamos ver, essa rodada realmente do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro que tem que, olha, alguns jogos acabaram melhorando um pouco o nível, mas a gente ainda está com um nível muito baixo no futebol brasileiro, né? A gente está vivendo uns jogos aí realmente complicados, né? Meu amigo Marcos Tatu está acompanhando aqui, preciso trazer o Tatu um dia aqui para contar muitas histórias do futebol. Tatu que jogou muito tempo no Paulistano, e eu sempre brinco com ele, Tatu, você arrebentou a canela de muita gente. O Tatu era um jogador realmente duro, chegava junto, né? O Tatu tem muita história para contar, de um tempo de ouro aqui do nosso futebol, que a gente tinha realmente uma grande disputa. Década de 70, o começo da década de 80, quando eu estava lá começando minha carreira na Rádio Universal de São Roque, nós mostramos vários jogos com Paulistano e Grêmio, Paulistano e Padaria e Portuguesa de Mailasque. Era realmente um jogo Grêmio, jogos bem interessantes, né? E eu falei aqui Padaria Portuguesa porque tinha Padaria Portuguesa no futebol de salão, nos jogos que aconteciam lá da Copa Carambeí. Eram jogos bem legais, mata-mata, faz falta um campeonato de mata-mata aí, a exemplo do que a gente tem no Cruzeirão, né?
Faz falta realmente, porque a gente tinha grandes jogos ali na Copa Carambeí, grandes times, né, que marcaram, Justiça, a Aeronáutica, que era o time do Santos Dumont. Outro dia o meu amigo Rui, que também é da Aeronáutica, mas também professor de português, ele mandou para mim uma foto do time da Aeronáutica, muito legal. Gostaria até de bater um papo com esse pessoal da Aeronáutica. Eu lembro que o Pereirinha jogava muito, o Arnaldo jogava muito também. Era um ótimo time realmente que a gente tinha ali da Aeronáutica, né? E o Zé Balai tá falando aqui, tá provocando você, viu, Marcos Tatu? O Zé Balai tá falando que o Marcos Tatu batia muito no Kiko Forte. Deixava... Chegou a imagem aí? Tá. E o Ednelson Garcia, preciso trazer também o Ednelson Garcia Martins um dia aqui, porque ele era goleiro, jogou muito tempo de goleiro aqui em Mairinque também. As pessoas têm cobrado, né, que eu tenho que falar mais aqui do futebol da cidade e da região. Vamos voltar para fazer essa resenha, né, para a gente colocar aí detalhes. E em breve nós vamos conversar aqui também com o nosso Marcelo Gouveia, o Marcelo Charibral, porque com certeza logo a gente vai ter a volta do esporte aqui na nossa cidade, e aí a gente já vem com as novidades também, o futebol de areia, que estava empolgando bastante lá na Avenida Bandeirantes, campeonato municipal. Acredito que esse ano não vai dar, né? Não vai dar tempo mais, vai dar, Gé? Tem campeonato municipal, não, vai ficar tudo pro ano que vem, né? Então a gente precisa ir preparando aí, porque a gente vai ter, acredito que só a partir do ano que vem, a volta do futebol amador aí. O Ednelson Garcia tá mandando um abraço pra gente. Ednelson, você precisa mandar pra mim umas fotos, né? Nós vamos voltar a publicar fotos aí, fotos antigas, né? Você que jogou de goleiro aqui em Mairinque, arruma umas fotos pra mim aí pra gente fazer essa divulgação do futebol aqui da nossa cidade. Futebol de salão, que a gente teve grandes momentos, e sempre quando eu falo do futebol de salão, a gente tem que destacar aqui o trabalho do Mário Inocêncio da Silva, o Mário Soldado, na fundação da Liga São Joaquense de Futebol de Salão. Quando eu estava começando ali na Rádio Universal em 83, o Mário estava fundando a Liga São Joaquense de Futebol de Salão, Lisafusa, e a Liga de Futebol era Lisafu, que tinha o Adailton Pimenta como presidente. E o Mário Soldado fez um trabalho maravilhoso. Vamos lá até a Prefeitura de Mairinque, vamos ver o que a gente tem. Prefeitura de São Roque. Por quê? Mairinque não está falando? Eu sei, vamos falar de São Roque. De Mairinque não vai falar? Falou pouco, né, Jair? Falou pouco. Vamos lá, acompanhar a Prefeitura de São Roque, se a gente vai ter a volta às aulas presenciais ou se a gente vai continuar de forma remota para fechar essa temporada. Vamos ouvir. O retorno às atividades presenciais, da decisão sobre o retorno ou não das atividades presenciais nas atividades escolares do município de São Roque. O município de São Roque, a Prefeitura de São Roque, optou e pelo não retorno às atividades presenciais, tanto nas unidades escolares municipais, como também nas escolas particulares e estaduais. Essa decisão ela está fundamentada em estudos técnicos que foram realizados pelo Departamento de Educação e pelo Departamento de Saúde, em dos índices epidemiológicos. Além desses estudos, o município conta com um comitê de enfrentamento ao coronavírus e o Departamento de Educação também tem um comitê intersetorial que é composto por diversas representatividades. Os caras estão ajeitando o microfone lá, vai chegar o microfone lá. A Gisele Fandi, que é filha do nosso Tufi, rapaz, vamos lá. Representantes de escolas que também fazem parte desse comitê. Também temos o parecer do Conselho Municipal de Educação. Todos esses documentos foram apresentados para o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e essa decisão foi pautada em todas essas informações. Além também, é de conhecimento de todos, da consulta que foi realizada pelo Departamento de Educação, onde consultamos os pais dos alunos das escolas públicas municipais também. E, através dessa pesquisa, 93,8% das pessoas que responderam ao questionamento foram contrárias ao retorno às aulas presenciais. Vou aproveitar esse momento também para apresentar outros dados para vocês sobre o resultado dessa consulta pública, que é importante vocês terem esse conhecimento também.
39,9% dos nossos alunos, eles estão buscando as atividades que são disponíveis impressas nas escolas. 68,7% acompanham essas atividades pelo site. Esses dados são importantes, inclusive, para que a gente possa planejar e traçar caminhos para melhor atender os nossos alunos. Reforçando, né, que são contrários ao retorno às aulas, 93,8%. Então, todos esses dados, tanto a pesquisa como o parecer do Conselho Municipal de Educação, como os dados também que foram apresentados pelo Departamento de Saúde, tudo isso foi analisado pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e no intuito e com a preocupação mesmo com a vida das pessoas, que a Prefeitura Municipal de São Roque decidiu pelo não retorno às aulas presenciais no ano de 2020. Eu vou passar a palavra para a Daniela, que é diretora do Departamento de Saúde, que também irá conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa decisão. Olá, boa tarde. Como a Gisele disse, nós conversamos muito ultimamente referente à retomada das aulas presenciais na cidade de São Roque. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, nós temos 2.631 pessoas testadas de Covid e dessas 680 positivas. Infelizmente, 24 vieram a óbito. São números que nos mostram que a doença está circulante, que nós estamos tendo casos, e nessas conversas e nesses números, avaliando os números, os leitos de internação, tanto de enfermaria quanto de UTI, a retaguarda de internação de UTI infantil, que não é no município de São Roque, pensando conscientemente na preservação da vida, principalmente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos funcionários das escolas e dos familiares desses estudantes, nós decidimos a não retomada das aulas presenciais no município de São Roque no ano de 2020. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos números. Desses 680 casos positivos, 37 foram de crianças e jovens. Tá? O maior índice aqui fica em torno dos 17 anos, mas também nós temos crianças com menos de 1 ano, 3 anos, 9. Então, assim, nós sabemos que as crianças, na maioria das vezes, são assintomáticas e elas podem ser carreadoras do coronavírus para dentro de suas famílias, para dentro de suas casas. É importante também ressaltarmos que mesmo com todas as medidas de segurança, dos protocolos sanitários, da higiene, sabemos que crianças são crianças, que em algum momento elas não respeitarão essas regras e colocarão em risco a si mesmas e a sua família, aos professores. Então, por isso, essa decisão. Posso falar já do meu boletim? Dos positivos por idade na cidade de São Roque, a maior faixa continua ainda entre os jovens adultos, entre 30 e 39 anos. Mesmo com a quantidade de óbitos que eu relatei aos senhores, esses números, em comparativo com outras cidades, ele é um número importante, porém ele não mostra a positividade nesses jovens, e sim nos idosos, que são o grupo, sim, de maior acometimento do coronavírus. Referente a sexo, nós temos quase a mesma porcentagem, 48% são homens e 52% são mulheres. Outro dado bem importante são as taxas, né? Nós temos desses 680, 609, quase 90% de recuperados. Uma taxa de 3,5% de óbitos e uma de quase 7% de quem? De internados e de pacientes que estão em isolamento. Eu vou passar a palavra para a Gisele e depois eu venho com vocês para a gente conversar do boletim. Vou aproveitar e falar o boletim hoje para vocês.
Então, retornando o que nós, reforçando, na verdade, o que nós iniciamos, no que nós iniciamos, então, as aulas não retornarão no ano de 2020, nem para a rede municipal, nem mesmo para particular e estadual. Então, as aulas presenciais em todo o município de São Roque estão suspensas, as atividades presenciais. As unidades escolares municipais continuarão com as atividades domiciliares que são ministradas remotamente. Então, os pais e os alunos podem acessar o site ou até mesmo retirar essas atividades impressas na unidade escolar. É imprescindível que os pais acompanhem e garantam que seus filhos realizem essas atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, busquem a unidade escolar em que seu filho está matriculado para que seja desenvolvida essa atividade. Então, é fundamental que essas atividades sejam desenvolvidas, tá? Esteja consultando o site, onde está disponibilizadas as atividades semanalmente para as crianças, como também indo até a escola retirar esse material. E qualquer dúvida que vocês tenham, busquem a unidade escolar em que seu filho está matriculado, e toda a equipe gestora estará à disposição para atendê-los. Então, reforçando, para quem de repente não pegou o início da live, as aulas no município de São Roque, tanto na rede municipal quanto particular e estadual, não retornarão suas atividades presenciais. E as unidades escolares municipais continuarão com as atividades remotas no site de atividades domiciliares para aqueles que não têm acesso ou preferem retirar essa atividade impressa na unidade escolar. As atividades estão sendo disponibilizadas já desde o início nas escolas também, então vocês podem buscar a escola e qualquer dúvida que os pais ou os alunos tenham, qualquer dúvida, busquem essa informação na unidade escolar do seu filho, que a equipe gestora estará lá à disposição para atendê-los. Obrigada a todos. Eu vou falar com vocês do boletim. Então, o boletim de hoje, hoje nós somamos 680 casos positivos de coronavírus na cidade de São Roque. No dia de hoje, 8 positivos, sendo 5 homens e 3 mulheres, de idade entre 34 e 60 anos. Nós temos 65 casos aguardando resultado. A gente ouve muito as pessoas falarem, nossa, os resultados não saem, sempre esses números não mudam. Nós estamos em média de 3 a 4 dias com a saída de resultados dos exames. O que acontece? É que existe no mesmo movimento de saída a entrada de novos casos, normalmente em torno de 30 a 40 casos por dia, tendo dias que excedem esses números, tá bom? 609 casos recuperados, isso é muito importante, que é o que eu falei, quase 90% das pessoas que contraíram coronavírus na cidade de São Roque estão recuperadas. Infelizmente, 24 óbitos, 1.951 casos descartados negativos, 0 óbito suspeito. Hoje nós temos 14 pessoas internadas, sendo dessas 7 positivas para coronavírus e 7 aguardando o resultado. Também 7 em leito de enfermaria e 7 em leito de UTI. Sempre somando, isso é importante também os senhores saberem, sempre somando os leitos da Santa Casa e da Unimed. Os dados são do município de São Roque, tá bom? O último recado que eu queria falar para vocês. Gente, nós entendemos sim a necessidade da população pela busca aos serviços, ao comércio, porém, enquanto nós não tivermos uma vacina, as medidas de segurança sanitárias, né, de higiene, lavagem das mãos, uso de álcool gel, a máscara é indispensável. Nós estamos vendo muitas pessoas sem máscaras ou usando a máscara errado, com o nariz ou com a boca de fora. Por favor, é um pedido que eu faço a vocês. Utilizem a máscara corretamente, porque senão vocês estão tendo uma falsa proteção. Vocês acham que vocês estão se protegendo, mas vocês não estão. Usem a máscara corretamente.
No final de semana nós tivemos uma grande movimentação no comércio e nós pudemos observar pessoas sem máscara ou usando a máscara errada. No centro da cidade, em torno de 20% estavam sem máscara ou com a máscara errada. Nos bairros, em torno de 40%. São números muito altos. Hoje, as medidas de higiene e a máscara é a nossa única proteção contra o coronavírus. Esse era o recado meu e da Gisele hoje, que as aulas presenciais não voltam. Nós pesamos muito a preservação da vida, da população, das nossas crianças, dos jovens, dos funcionários das escolas, das famílias e da propagação da doença dentro da nossa cidade. Uma boa tarde a todos e todos juntos no combate ao coronavírus. Boa tarde. Muito bem, desface nesse momento a rede municipal de transmissão. Lembra que a gente falou várias vezes? Pois é, então atenção. São Roque não terá aulas presenciais em 2020. E isso vale para as escolas municipais, estaduais e particulares, né? Então vou até acertar aqui que eu coloquei, faltou o particulares, eu coloquei particular aqui, mas vamos acertar aqui para ficar bonitinho no nosso comentário. Então, São Roque não terá aulas presenciais nas escolas municipais, estaduais e particulares. O governo do estado deixou essa responsabilidade para os municípios. Aliás, o governo do estado está deixando muita coisa, né, Jair, meus amigos, para o prefeito nesse momento de eleições municipais, né? E tudo bem, o prefeito tem que tomar lá seu posicionamento, mas teve posicionamento que os prefeitos tomaram aí há um mês atrás, 2, e aí o governador não dizia aqui e tal, né? E agora o governo do estado também, já ouvi informação lá que o pessoal da Baixada, quem tem que tomar cuidado, tem que controlar o acesso nas praias, isso já não é com o governador. Isso já faz parte da prefeitura, da administração municipal. Quer dizer, no momento eleitoral, está deixando aí para que os prefeitos, e o prefeito tem que tomar decisão a qualquer momento, né? Porque, como eu falo, Etelvino Nogueira, se tivesse só, na Câmara Municipal, só tivesse chá doce, seria uma maravilha ser vereador. Tem chá doce e tem muito chá amargo também. E aí a gente fica com os prefeitos tomando decisões, chá amargo, nesse momento próximo das eleições. Sei que eleição é uma coisa, pandemia é outra, né? Mas só que elas politicamente acabam se encontrando. Mas vamos lá, então, confirmando a informação, a Prefeitura de São Roque informa que o município não terá aulas presenciais em 2020 nas escolas municipais, estaduais e particulares. A Prefeitura é responsável pelo funcionamento, claro, das escolas municipais, mas também tem essa competência nesse momento para definir como será o funcionamento das escolas estaduais e particulares. Então a Prefeitura toma essa decisão. Vamos participação aqui da Simone Judo, que ela ia entrar, mas a gente estava aguardando aqui o pronunciamento. Simone, vamos lá, hoje eu vou perguntar novamente, né, se o seu olhar é o olhar da cronista, é o olhar jurídico, uma decisão que já estava sendo aguardada. São Roque não terá aulas presenciais em 2020. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, Wander, boa tarde à nossa equipe, aos nossos ouvintes. O olhar jurídico ele anda um pouco distanciado da nossa realidade aqui do programa nesses últimos dias, nessas últimas semanas, porque a princípio está tudo quieto. E os processos judiciais eles são assim mesmo. Num primeiro momento existe aquela efervescência, um diz uma coisa, outro diz outra, muitas vezes vem o juiz já respondendo a um pedido de liminar, concedendo ou negando, aquele que se sente prejudicado já interpõe logo o seu recurso, vai para o tribunal, tem outras decisões de liminares, como nós acompanhamos muito de perto isso aqui em São Roque nas primeiras semanas, nos primeiros meses da pandemia. Mas agora as coisas estão acomodadas. Esses primeiros tempos dos processos já foram ultrapassados, então agora todos aqueles que nós estávamos acompanhando, eles estão pendentes de uma decisão ou outra, uma confirmação ou outra de decisão do tribunal. Então, por hora, não temos novidades, mas continuamos acompanhando de perto, todos os dias, dando uma olhadinha aí no site, tanto do Tribunal de São Paulo, dos tribunais de Brasília, para ver quais serão os próximos capítulos dessas verdadeiras novelas, né, Wander? Você que gosta das novelas. Eu gosto de uma novelinha. Mas as novelas jurídicas, elas são muitas vezes tão emocionantes quanto essas novelas que passam por aí na televisão, agora só em reprises, né? Porque os artistas também, as produções
Os caras vão ter que beijar pelo acrílico agora. Pois é. Como será que vai ser isso, né? Essa volta dos beijos? Ou vai voltar a ser como era naquele cinema, antes até das novelas, aquele cinema bem antigo e que eu creio que fosse até proibido, fossem proibidas as cenas de beijos. Então, talvez nós voltemos àqueles tempos das cenas mais românticas, mais platônicas. Vamos ver, né? O que vai acontecer, se antes da vacina vai haver beijos novamente em cena ou não. Não, aliás, isso daí eu preciso publicar qualquer dia. Eu tenho essa entrevista que quando eu estava fazendo o curso da Faculdade de Jornalismo lá na Universidade de São Judas, em São Paulo, e a gente fez um dia uma entrevista com a Vida Alves, que ela foi a primeira atriz, o primeiro beijo. O primeiro beijo da televisão foi ela, né, que protagonizou. E ela para o beijo não podia estar sozinho. O outro era o Walter Foster, né? Porque é como diz o Jair Ribeiro aqui, um grande pensador. Sozinho a gente não consegue nem brigar, né? Apesar que tem cara que briga com ele mesmo, né? Tem gente que briga na frente do espelho. Tem cara que briga, dizendo pra você. E aí lá um dia a gente tinha lá o Flávio Prado foi meu professor da Anhembi Morumbi. Aliás, o Flávio Prado foi duas vezes meu professor. Quando eu fui fazer o curso de radialista em 1983, lá na faculdade em Anhembi Morumbi, na Casa do Ator, e foi uma galera de São Roque, Roque Boschetti, Rodolfo de Luca Júnior, Tibagi, Denir Roque da Silva, Luiz Carlos Prestes, foi uma galera lá, e aí o Flávio Prado deu aula lá. Oi? Eu não sabia disso, que vocês fizeram o curso na Casa do Artista. Puxa, que legal. Fizemos o curso lá na Anhembi Morumbi, e sabe que a gente encontrou lá, por exemplo, o Luiz Carlos Quartarolo, que depois trabalhou comigo na Jovem Pan, porque ele era o registro de radialista. Quem trabalhou em rádio e jornal, né, para jornalista também, antes de 1979, já tinha a carteirinha como opcional. Quem entrou depois de 79, no caso eu entrei em 83, eu não tinha esse direito. E agora hoje tá diferente, né? Hoje nem sei mais se tá valendo o diploma de jornalista, tanta coisa que mudou aí. Mas aí a gente precisava fazer esse curso e a gente encontrou lá várias pessoas que já trabalhavam em rádio. Por exemplo, o Wellington Sintra, que depois foi repórter da Jovem Pan. Várias pessoas lá. O Vlamir Marques, grande jogador de basquete, comentarista. O nome do Corinthians, ginásio do Corinthians, chama-se Vlamir Marques. Ele estava lá fazendo esse curso de radialista. E o Flávio Prado era um dos professores, como o Pedro Luiz foi dar uma palestra pra gente lá. Flávio Iazetti. Tinha um professor chamado Wagner Horta. Ele falava muito sobre vestibular na Rádio Bandeirantes, ele organizou esse curso, foi bem legal. Qualquer dia eu vou publicar a foto desse diploma aí. Aí eu tive o meu registro de radialista e eu era o mais novinho da classe, eu tinha 16 anos, então aí com 17 anos eu já tinha o meu registro de radialista. E depois, quando eu fui estudar na Anhembi Morumbi, primeiro ano do curso de jornalismo eu fiz na Unifiel, lá de Osasco, que até brincava que era a faculdade do corintiano, né? Unifiel. Mas foi muito legal a experiência lá. E depois eu fui do segundo até o quarto ano e estudei lá na São Judas. E o Flávio Prado era o meu professor de televisão. E até que era interessante porque ele dava aula para mim, assim, a gente terminava a aula, eu estudava de manhã, das 7h30 até 11 e pouco da manhã, e aí nesses dias eu subia com ele para ir trabalhar, acabava a aula, ele falava, bom, acabou a aula, agora eu virava o colega de trabalho do Flávio Prado, e eu subia junto com ele na Avenida Paulista para participar do programa de esportes. Então, o Flávio é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, qualquer dia precisam botar ele bater um papo aqui, mas eu tive isso, o Flávio Prado. E aí o Flávio queria que a gente fizesse programas, então tinha um programa lá de TV que era como se fosse uma conversa de bar e o pessoal cantando. Tinha outro que a gente fazia uma entrevista tipo cara a cara da Marília Gabriela. E esse daí, tipo cara a cara com a Marília Gabriela, um dia a gente convidou e a gente levou lá no programa a Vida Alves, tudo isso para chegar nessa história. E ela pegou e contou como é que foi o primeiro beijo na televisão. Vida Alves tinha uma história maravilhosa, tem um livro, né, contando a vida dela. E depois a filha dela... A vida da vida, é isso aí. E depois a filha dela, a Thaís Alves, trabalhou lá na Jovem Pan também, porque ela gravava boletins, acho que era de motivação e tal, e a vida foi muito legal. Aliás, quando eu fiz a entrevista com a Vida Alves lá no canal universitário, eu pergunto para ela assim, Vida Alves, bom dia, obrigado pela sua participação, aquela história. Ela falou assim, você é locutor esportivo?
Eu falei, senhor, não, você tem voz de locutor esportivo. Então, eu guardei esse momento da Vida Alves aí, do primeiro beijo da televisão brasileira, a Vida Alves. E tudo isso porque ele falou que na novela agora vai ter beijo por acrílico, né? Nossa, que volta que eu dei em cima. Dizer uma coisa pra você, viu? Pois é, não, mas essas histórias são sempre muito interessantes, porque trazem não só dados importantes, que são de conhecimento, ou foram de conhecimento, porque as pessoas vão se esquecendo também, os mais jovens também desconhecem essas histórias, mas de pessoas importantes, como a Vida Alves, e contam também um pouco da sua história, que você também é importante aqui para nós, roquenses, aqui para nossa região. Então, eu acho muito importante conhecer essa trajetória das pessoas. Então, veja, você quase um menino foi fazer o curso de radialista, já com o sonho todo que você tinha, que depois foi se concretizando, se tornando realidade, o seu trabalho, não só na rádio aqui em São Roque, na Rádio Universal, mas pelos outros veículos onde você passou e finalmente até chegar à Jovem Pan, onde você teve uma trajetória de tanto sucesso. Menos aí, senão você vai acabar botando... No seu plantão. Plantão esportivo, muita história lá. Plantão esportivo, que tem muita história e era tão apreciado, e nós aqui de São Roque, inclusive, não tenho por que falar isso para ficar te bajulando, né? Eu sei que você está me prometendo aí um aumento de salário, mas não vou me utilizar desse estratagema. Mas para nós aqui de São Roque, Wander, sempre foi motivo de orgulho, de alegria, ligar o rádio e ouvir o Chico Verani, ouvir o Wander Luiz e poder falar, são de São Roque, são nossos amigos, são pessoas que mesmo tendo essa trajetória num veículo tão importante como a Jovem Pan, também conservam os seus vínculos aqui com a cidade, os seus laços, e sempre foi uma realidade isso, tanto em relação ao Chico Verani, quanto em relação a você. Opa. Onde nós encontrássemos, não só eu, né, todo mundo aqui da cidade, quem encontrasse com vocês em qualquer lugar, era sempre aquele mesmo carinho de São Roquense, da pessoa conhecida, do amigo, da pessoa que mora na cidade. Vocês nunca, nenhum de vocês dois, nunca impuseram nenhum tipo de distanciamento, porque às vezes, o que acontece? Você sabe muito bem disso. Às vezes a pessoa, ela tem um posto mais elevado aí numa empresa, ela está ocupando uma posição de certo destaque, tendo uma visibilidade maior, e muitas vezes isso faz com que ela se coloque num patamar acima dos outros. E vocês nunca fizeram isso, vocês sempre tiveram com todos nós esse mesmo carinho, a mesma convivência que nós tínhamos antes da fama, né, vamos dizer assim. Não, e a gente sempre procurou, eu até só lamento que naquele período, né, a gente corria muito, ficava muito em São Paulo e a gente não teve tanto contato com as pessoas aqui da cidade, porque realmente corria bastante, uma folga por semana, tal, sempre trabalhando sábado e domingo, mas sempre com muito orgulho, e as pessoas que a gente encontrava, era muito legal, né? E lá na Jovem Pan também foi uma verdadeira aula, porque muita gente que eu conheci lá eram pessoas que não estavam no microfone, a gente conhecia, ouvia aqueles microfones, mas lá na retaguarda, né, a gente encontrou tanta gente que já tinha trabalhado na TV Record, entendeu? Então a gente realmente ouvia muitas histórias e são coisas maravilhosas, né? Que a gente vai guardando e às vezes tem muita coisa que não foi registrada em foto e tal. Hoje está muito mais fácil, mas a gente guarda realmente... Antes não havia essa facilidade, né? Porque agora todo mundo tem uma câmera fotográfica nas mãos, né? Com o celular, e antes não, você tinha que realmente andar com equipamento que não era tão simples de se ter e de se carregar. Então, por isso que nós não temos essa quantidade de fotos que hoje existe. Agora, ao mesmo tempo que hoje existe essa facilidade, também as coisas se perdem com muita facilidade. As pessoas não revelam mais as fotos, então às vezes nós temos fotos importantes que ficam aí no celular, às vezes no computador, de repente dá uma pane no equipamento, acontece alguma coisa e se perde tudo. Então antes existiam menos fotos, mas as pessoas guardavam aquilo como uma preciosidade mesmo, né, das famílias, dos arquivos. E até aproveitando esse assunto, Wander, eu não posso deixar de falar do que eu vi da reportagem que você fez lá com o Germano Lambiase de Mailasque e a inauguração lá do museu ou do memorial, que seja, né, o nome que se dê, a todo aquele trabalho que ele fez ali de resgate da história da Portuguesa de Mailasque. Eu não sou ligada ao futebol, eu brinco aqui com vocês às vezes que todos vocês, né, você principalmente, o Zé Balai, o Zé Fernando, o Alain,
vocês comentam do futebol como uma coisa da realidade próxima de vocês e rememoram as histórias, os gols, os feitos do futebol, e eu fico alheia realmente a essa conversa, porque eu não acompanho. Eu brinco, né, que eu acompanho o futebol, mas com aquela visão mais proposta pelo Nelson Rodrigues, né, que o futebol vai muito além da bola, né? Eu olho mais esses aspectos da trajetória das pessoas, como nós tivemos a grande honra de entrevistar José Maria de Aquino na semana passada, então, que ele alia, né, a questão de ser o repórter esportivo, mas com todo aquele olhar de cronista, de escritor mesmo. Então, eu pendo muito mais para esse lado. Mas vendo todo esse trabalho que o Germano Lambiase fez, ele fez ali um trabalho de historiador, né, um trabalho de museólogo, de conseguir, ao longo do tempo, reunir todas aquelas informações. Eu fiquei boba, né, vendo ali aquele caderno que ele folheava na hora da entrevista, com onde os tinha resultados, né? o quadro, né, ali os jogos, as escalações, os resultados. Então, veja que trabalho grandioso que ele fez. Ali na simplicidade dele, mas ele conseguiu reunir tudo aquilo, mobilizar tantas pessoas e ter um acervo maravilhoso daquele. E eu me lembro, Wander, em 2017, quando eu fiz a apresentação da sessão solene da Câmara Municipal pelo aniversário da cidade, que o Germano Lambiase, ele recebeu a medalha do mérito Vasco Barioni. Tá lá no museu também, lá no memorial. Ah, com certeza. Por indicação então, do Rafael Tanzi. Isso que eu ia falar, indicação do Rafael Tanzi, filho do nosso querido amigo Marinho Araújo, para quem eu retribuo o abraço que ele me mandou ontem na participação dele no programa. E na época, até quando foi feita a indicação do Germano Lambiase pelo Rafael Tanzi, eu me recordo que houve um certo burburinho, no sentido de se dizer, mas a medalha Vasco Barioni, Vasco Barioni, desculpa. Vasco Barioni. Medalha Vasco Barioni, ela é destinada àquelas pessoas que se destacaram na área da cultura. Inclusive, se eu não estou enganada, a lei que instituiu a medalha fala que a medalha é destinada àqueles que contribuem para o avanço da cultura no município. E algumas pessoas até falaram, mas o que ele já fez pela cultura? Porque você sabe como é, né, Wander? A pessoa é indicada e tem aqueles que aplaudem e sempre tem um outro sempre que tem dá um o seu corneteiro. pitaco. Isso. Sempre tem o corneteiro para dizer que a pessoa não merece, que fulano merecia mais. Ou tem aqueles que não simpatizam com a pessoa e acabam daí fazendo esses comentários. Então não foi privilégio do Germano sofrer esse tipo de comentário. Porém, hoje, olhando para esse trabalho que ele fez, nós percebemos que o Rafael Tanzi estava coberto de razão quando fez a indicação, porque esse resgate que ele fez de toda a história e a organização de tudo isso, com certeza lá em 2017 ele já tinha boa parte desse acervo. Não, é anterior a isso. Porque a portuguesa muito falou. Anterior, né? É bem anterior a isso que a portuguesa falou então, em 88. O Rafael percebeu, né, e tudo isso, né? E sabia, eu mesma já tinha ouvido falar que eu não conhecia ainda o Germano. Fiquei conhecendo pessoalmente lá no dia da sessão, mas já sabia que ele acompanhava também a coluna São Roquices, porque alguns amigos já tinham comentado comigo, inclusive já tinham me falado, você precisava ir lá qualquer dia conversar com ele, ver tudo que ele tem lá guardado, e no fim o tempo vai passando, uma coisa ou outra, às vezes a gente acaba não fazendo essas coisas, né? Mas veja, então, ele, com todo esse resgate histórico que ele fez, realmente ele é merecedor dessa honraria que ele recebeu em 2017, porque esse resgate histórico e essa coletânea de todo esse material são de grande valia para a cultura são-roquense. Então, de fato, ele contribuiu e tem contribuído, né, agora com a inauguração lá desse espaço para a cultura são-roquense. Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, tem uma foto, não tem? O Guilherme, rápido no gatilho, separou uma foto aqui, depois a Simone vai ver, do Germano Lambiase, quando ele recebeu a medalha Vasco Barioni em 2017, por indicação do Rafael Tanzi. Já apareceu a foto, depois vai aparecer para você o Germano Lambiase. Aliás, deixa eu ver que dia nasceu o Germano. 18 de fevereiro de 1945. Tá aí. Porque esporte também é cultura, né? Eu lembro que a cultura tinha uma mensagem assim: esporte é cultura.
Ah, não, como que era? Não, o Luciano do Vale falava no Globo, esporte é vida, Rede Globo de televisão. E na cultura era esporte é cultura, né? Tem isso também, né, Simone? Tem muita história aí. Ah, com certeza. E essa inauguração desse espaço que você acompanhou mostra isso, que o esporte é cultura, porque muita coisa gravita, né, em torno do esporte. Então, é uma coisa maravilhosa mesmo que ele fez. E tomara, né, que isso sirva de inspiração para que outras pessoas façam também nos seus clubes, né, os dirigentes façam tem muito material resgate perdido. Histórico, muito material perdido, e para que a prefeitura também, né, não vai dar tempo agora, né, e a pandemia também acaba se tornando uma justificativa para se protelar tudo, mas há quantos anos, há quantas décadas São Roque sonha com um museu? Museu Barão de Piratininga, né? Pois é, nós temos lá o Memorial do Vinho, né? O Sinduzinho agora recentemente recomeçou um trabalho de resgate histórico também, contatou as famílias dos vinhateiros, inclusive a minha família foi contatada por meu intermédio. Qual que era o vinho da família, Simone? Que eu não sabia que a família Júdica teve uma adega, e depois fiquei sabendo lá naquele almoço. Qual que era o nome do vinho da família? Era o vinho Bandeirante. Bandeirante. No singular. Tinha até a figura, né, o rótulo tem a figura de um bandeirante. Então eu tinha um rótulo guardado e aí eu acabei doando também, entreguei nas mãos do Charbel, né, ele que fez o contato para que fosse colocado. Quem fazia o vinho era o meu avô, Silvio Júdica, e a adega dele ficava na Estrada dos Mendes. Bem então, legal. É muito legal. Então, quantas pessoas que estavam lá, né, nesse almoço que foi feito e que apresentaram, que doaram os materiais, eu tenho certeza que o Sinduzinho vai continuar com esse projeto, porque de fato a pandemia atrapalhou, né, algo que eles já tinham começado, e o Sinduzinho sempre trabalha para fazer o resgate da memória da vitivinicultura em São Roque, o que merece todo o nosso apoio, todos os nossos elogios. Mas a cidade em si precisaria, né, ter esse museu. Já passou da hora, aliás, de que São Roque tenha um museu. É verdade. E aí a gente, de repente, vai tentando buscar virtualmente isso daí, né? A gente vai também colocando, preciso colocar mais coisas lá no site e tal. E, por exemplo, segunda-feira domingo de manhã, eu recebi uma mensagem do Carlinhos Coelho, e ele falou para mim, se tem algum jingle de campanha eleitoral de São Roque, aí eu até mandei o jingle da campanha do Mário Luiz 59, que é famosa, que foi uma paródia da música Pastorinha. Famosa, né? É a mais famosa, aí a gente até mandei para ele, e eu tenho a do Zito Garcia, 88, não dá outro, Zito Garcia em 88, né? E até eu tenho um trechinho do Iberê do Morro cantando a música do Mário Luiz em 82, mas eu preciso reunir mais, tem uma do Sanches, quando ele foi candidato. Eu não sei se naquele ganhou em 92 ou aquele perdeu em 88, que usava, então acho que 92, né? Porque era a música da Xuxa, que era Hilari Hilarie. Aí ele usava Hilari Hilarie. E ele fala Hilari Hilarie, PTB. Então, eu preciso resgatar, o Chiquinho lá da rádio vai arrumar as mensagens para mim. E uma das músicas que as pessoas mais me pedem de campanha eleitoral, se alguém souber cantar, pode até mandar para mim, é do Quintino. Quintino, dessa vez você será eleito nosso prefeito municipal. Canto afinado pra caramba. Mas aí eu já sei, eu já sei quem fez a letra dessa música. Eu já falei com ele, ele vai gravar pra mim. Sabe quem fez? Uma informação que eu tenho dessa música, quem fez foi o nosso querido Robertinho, que carinhosamente a gente chama de Robertinho da Quinha, porque a Quinha tinha um bar lá no Cambará. E ele que falou pra mim que fez essa música. Puxa, ele que fez? Ele que fez porque ele era menino e o Quintino era candidato desde menino. Desde menino. E o Roberto... As pessoas brincavam, né? Não era o slogan dele, mas todo mundo falava. De sacanagem, porque ele ele, né? O menino, Quintino candidato desde menino. E aí ele falou pra mim, o Robertinho, que ele até foi sondado pra ser vice na oportunidade e tal, representando ali o Cambará. E o Robertinho, que agora tá com uma quitanda lá na 13 de maio, e a quitanda dele tá fazendo o maior sucesso. Eu vou ver se o filho dele também a música, eu consigo resgatar essa música da campanha de 1977 do Quintino. E aí o Carlinhos Coelho até pediu para mim, outro dia eu conversava com o Rodolfo de Lucas Júnior, aliás o Rodolfo de Lucas Júnior ligou para mim hoje e
E aí ele estava falando, né, que infelizmente não pôde ir lá no Germano, agradecendo o convite, e ele estava falando para mim outro dia que teve um momento que um dos festeiros de São Roque e tal, uma noite lá no São Roque Clube e tal, resgataram o hino do Danton Castilho Cabral, que não cumpriu o mandato dele, teve muita briga política, foi substituído pelo vice Horácio Maneilani, mas que ele entrou veio com uma campanha com o marketing, ele que colocou o marketing na campanha de São Roque, né? E aí... diz que houve uma movimentação muito grande em torno da campanha dele. Diz que ele apareceu até um dia com a perna engessada lá para dizer que tinham batido neles, que tem até uma história nesse sentido aí. Mas então a gente precisa resgatar esses jingles, tem muito jingle, né, de campanha eleitoral. Vamos resgatar. Eu até estou na expectativa dos candidatos aí lançarem os jingles, né? Porque sempre tem coisa legal. Diga, Simone. Você sabe que fim levou o arquivo da Rádio Universal? Olha, levou um fim. Não, foi o seguinte, porque não ficou, porque veja bem, eu trabalhei lá no Jornal Carambeí e em 4, 5 anos que teve o Jornal Carambeí, formou um arquivo de fotos bem legal. Só que quando veio a informação, o seu Carlos Pereira Pascoal decidiu não continuar mais com o jornal, aí a gente chegou um dia lá, as fotos tinham sido levadas todas para a indústria Carambeí. E aí eu ainda tentei falar com uma pessoa ou outra, mas não sei, as fotos do Jornal Carambeí também eu lamento muito de não saber onde elas estão. E da Rádio Universal também, muita coisa não era gravada, porque a gente tinha um negócio antes que era o Dentel, que era o Departamento de Telecomunicações, e o Dentel tinha que gravar tudo, a emissora de rádio tinha que gravar tudo, caso tivesse alguma declaração, como hoje as emissoras ainda guardam isso, né? Mas antes a exigência era maior. E aí, era uma fita que você tinha que ficar pelo menos, eu acho que uma semana ou um mês. Então, tinha uns gravadores de rolo e tinha lá um que era o Dentel. Só que ele gravava, você pode escolher o seguinte, então se você gravasse lá num formato, a fita durava 1 hora. Se você gravasse, acho que num outro formato, a fita durava 3, 4 horas. Gravava mais devagar, só que você perdia a qualidade. E aí o que acontecia? Eram várias fitas e a hora que terminava a fita o cara virava de novo e gravava. Só que depois era uma quantidade de fitas que dava lá o período que a lei determinava, sei lá, 1 mês. E aí elas começavam a ser regravadas. Então ia gravando por cima e a qualidade já não era muito boa. Então de muita coisa não ficou arquivo porque era gravado por cima. E de algumas vinhetas, alguma coisa, o nosso Chiquinho conseguiu salvar alguma coisa lá, alguém tem uma gravação outra, mas infelizmente não existia assim um arquivo da Rádio Universal. A Beth Gomes, que foi a primeira jornalista da Rádio Universal, um dia preciso bater um papo com ela, mora em São Paulo hoje, ela chegou a começar um arquivo, mas sabe como que era aquela situação, né? Chegar para fazer entrevista não tinha fita cassete, você ia gravando por cima. Era coisa... A Record fez muito isso no seu arquivo, além de ter os incêndios, mas muita coisa então se perdeu porque você ia gravando por cima, né, Simone? Infelizmente, eu, por exemplo, da Rádio Cacique, nunca ouvi um registro de áudio da Rádio Cacique, fotos são raras, né? E da Rádio Universal também, muita coisa se perdeu, infelizmente, né? Infelizmente. É uma pena, porque, por exemplo, da Rádio Cacique, pelo que as pessoas da época contam, era um programa assim, muito interessante, que envolvia muito a comunidade. Era uma emissora que... bem local mesmo. Já pensou se tivesse tudo isso à nossa disposição? Coisa assim, né? O Henrique de Gasperi mesmo, né? Apresentou muitos programas. O nosso Vicente Mendes de Moraes, o Dilon Bosquete. E muita coisa não se gravou. O Zé Henrique Campos de Oliveira, ele tem um pequeno trecho, eu preciso conseguir um dia com ele, mostrando o estúdio da Rádio Cacique, que é uma raridade. E mesmo da Rádio Universal também são pouquíssimas, né, gravações. Eu tenho até alguma coisa, e às vezes acontece o seguinte, você gravava um trecho de um programa e no meio tinha um comercial, só aquele comercial já é um registro histórico, né? Infelizmente muita coisa se perdeu. Só ver o que está falando aqui o Ricardo Lux. Concordo com a Simone, está difícil acompanhar o futebol na TV. Hoje o Campeonato Carioca 2020 começou na Rede Globo, veio a pandemia, ele está falando aqui vai
vai terminar no SBT. Obrigado. E o nosso Adilson Dutra, que participou com a gente aqui na sexta-feira, naquela entrevista com Zé Maria de Aquino, ele falou com relação às fotos, que hoje a gente vai ficando no celular e depois perde as fotos no celular. Por isso ele fala que ele não tem as fotos das primeiras viagens dele. Algumas se perderam com o tempo. Viva o celular, abraço para a equipe. Aí ele falou que perdeu várias fotos, ele que tem muita história aí. Realmente, muita coisa acaba se perdendo. O Ricardo Lux falou que escutava a Rádio Universal e quantas vezes ali gravando no meio da música da Rádio Universal, a gente continuava voltando a fita para gravar de novo as mulheres, gravava por cima e era assim muito, muito comum, porque não era fácil a fita cassete também. A fita cassete não era assim tão cara, mas a fita de rolo lá na rádio era uma fita bem mais cara, né? E infelizmente muita coisa se perdeu, mas devagarinho a gente vai encontrando umas raridades aí, tá bom, Simone? Tem mais algum detalhe aí? Não, era isso, Wander. Essas histórias sempre são muito boas, muito agradáveis. E um abraço para o Adilson, agora já meu amigo também. Opa, boa gente, Adilson. Muito boa gente, foi um prazer conhecê-lo, participar da entrevista com ele. Um abraço ao Ricardo também, sempre acompanhando, que deixou o Jair Oliveira Prado, que está lá em Dayatuba, ele vai baixar o Skype e vai participar com a gente, porque ele motivou aqui que a gente colocasse a final de 1969, que eu tinha uma foto aqui que o Rock Preto arrumou pra gente, do Brasil campeão de 69. Eu acompanhei essa foto e os comentários em torno dela. Você ouviu que eu falei do Rios aí, né? No começo do programa. Ouvi, sim. Que o Rios ligou pra mim, viu, o Jair de Oliveira, dizendo que o Rock Preto comentou lá que o Rios veio do Grêmio e não se firmou. Mas o Rios ligou pra mim, e você, Jair, era o técnico naquela oportunidade. O Rios ligou pra mim e falou que ele entrou no segundo tempo daquele jogo decisivo contra o Grêmio. Eu vou até gravar uma entrevista com o Rios. O Rios não gosta muito de gravar entrevista, mas ele tem muita história aí, e a gente vai pegando uma historinha aqui, pegando uma historinha lá, e a gente vai fazendo esse registro, né, Simone? Isso mesmo, é uma colcha de retalhos, né, Wander? A gente vai pegando uma informação aqui, outra ali, e quando você conta uma história, alguém se lembra de um detalhe, e assim as histórias vão crescendo, e minimamente, pelo menos, a gente consegue registrar um pouco. Mas, Wander, obrigada por essa conversa agradável. Um abraço para você, para a nossa equipe, para os nossos ouvintes internautas, e até amanhã. Isso, amanhã tem mais novidades aqui na programação aqui, sempre com entrevistas e tal, e a gente vai batendo papo aqui. Semana que vem vai ter uma entrevista agendada pela Simone, né, Simone? Mas não conto o que ainda, hein? Não, é segredo. Nem ela falou nem o nome da entrevistada, porque não já tinha falado aqui. Mas vai ser bem legal. Eu não posso contar. Não conto não. Então tá bom então. Obrigado, Simone. Um abraço. Obrigada, um abraço. Tchau. É isso aí, nós estamos na reta final do programa, mas eu quero pegar o registro aqui do Zé Fernando Rabechini, né? Para não ficar sem o Zé Fernando aqui. Mandar um abraço pro nosso Alan Vianney, que ele não tem participado efetivamente aqui no nosso programa, porque o Alan Vianney também está de volta lá no Jornal Democrata, como redator lá no Jornal Democrata, então tem ficado um pouco mais apertada a vida aqui do nosso Alan Vianney, mas ele está sempre acompanhando e tal. A gente manda um grande abraço aqui pro Alan Vianney, que está sempre ligado também e mandando as informações. Deixa eu só confirmar uma informação por parte da Prefeitura de São Roque. Tivemos uma live agora há pouco e a Prefeitura, através da sua diretora de Educação e também da sua diretora de Saúde, confirmando que nós não teremos aula presencial em São Roque neste ano. E isso vale para as redes municipal, estadual e particular, entendeu? Então, nós não teremos aulas nas redes municipal, estadual e federal. E aí até foi feita uma pesquisa, e vou lembrar que temos 93% das pessoas que participaram dessa enquete da Prefeitura, colocando que entendem que realmente não é o momento de se voltar às aulas, né? Então tá aí feito o registro. Zé Fernando, tá na linha? Ô Zé Fernando, deixa eu pegar um boa tarde do Zé Fernando. Ô Zé Fernando, boa tarde, tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde, Wander. Boa tarde, queridos internautas. É isso aí. Zé Fernando, você como professor, né? Professor aposentado e também aí casado com a dona Sônia, que é professora, o que você achou dessa decisão da Prefeitura de São Roque, seguindo aí uma tendência no estado de São Paulo, sem aulas, não teremos aulas presenciais nesse ano de 2020. O que você achou aí, Zé Fernando? Wander, infelizmente correta, tem que ser assim. Eu também gostaria que voltasse a aula. Eu entendo aqueles que gostariam que voltasse, mas não deve. Eu acho que o prefeito, o secretário, as pessoas que fizeram isso acontecer, fizeram de forma correta.
fizeram de forma correta. E realmente nós as aulas devem começar ano que vem, começa tudo de novo, aguarda março, por aí, fevereiro, março. Eu sei que as escolas particulares, inclusive, estão demitindo muito professor, tem escola particular fechando. Eu entendo isso. Eu entendo que eles estejam revoltados, até alguns estejam revoltados. Mas realmente a atitude foi correta, corajosa e correta. Deve ser assim. Acho que faltou essa atitude para outras coisas. Até porque nós estamos completamente descoordenados. Ficou a Deus dará. Né? Por mais que governadores, prefeitos tentaram alguma coisa, ficou a Deus dará. Tem que ser uma coisa única para o país. Não adianta São Roque ficar parado e Mairinque não. Não adianta Mairinque ficar parado e Alumínio não. Quer dizer, foi descoordenado as coisas aqui. Se não tivesse ainda a atitude de alguns, nós íamos bater os Estados Unidos, a Índia agora, que parece que vai ser a campeã, a Bambambam agora parece que vai ser a Índia. Nós estaríamos na frente de todos eles. Por quê? Porque não houve uma coordenação. A coisa tem que partir de lá de cima. Para todo mundo. Abre todo mundo. Quer dizer, não do jeito que foi. Do jeito que foi meia boca. E eu acho que a educação, eles acertaram. Não, é isso aí, então a gente não tem condições e muitas coisas, né, que começaram, voltaram e tá uma preocupação muito grande. Você vê a muvuca, né, que a gente tá vendo nas praias, né, e a gente aqui em São Roque também, muita gente visitando, o turismo tá reativando, mas gente demais comparecendo, as pessoas com muita vontade de ir pra rua de novo, né, Zé Fernando? Tem que tomar muito cuidado. Agora veja bem, as praias lotadas, as nossas rodovias aqui em São Roque travada de tanta gente que veio. Agora, tudo isso acontece todos os dias no metrô da Sé, por exemplo. No metrô do Butantã, por exemplo. Todos os dias está acontecendo isso. Então, quer dizer, agora você vai culpar o prefeito? Nada. O problema é que não tinha que ter aberto, tinha que ter consciência, tinha que ser uma coisa de baixo para cima. Vai se ter prejuízo, mas depois a gente se levanta. Quantas vezes se caiu, se levanta. Era aquilo que nós falávamos desde os primeiros dias. A falência se recupera. O falecimento não. Esse acabou. Não, é isso aí. A gente tem que preservar a vida, a economia. A gente está vivendo agora, veja bem, uma situação que a gente está agora, que as coisas começam a se normalizar, a questão do arroz. Eu estava acompanhando hoje, eu gosto muito de ouvir a Rádio Gaúcha, e falando que plantar arroz lá no Rio Grande do Sul deixou de ser um bom negócio já faz tempo, porque você tem que ter irrigação, plantar arroz não é fácil. E a gente teve um aumento do consumo de arroz, porque quando o cara vai comer num restaurante fora de casa, comida por quilo, o cara põe um pouquinho de arroz e capricha lá na mistura, né? Agora, com mais gente em casa, o pessoal comprou mais arroz e comeu mais arroz. Na casa se come mais arroz do que se come no supermercado, no restaurante. Tanto que tem aquela famosa frase, né? Quando se ia almoçar lá no rodízio lá e chegava o garçom, vai arroz, o cara falava arroz, eu como em casa, né? Isso mesmo. E só que isso daí realmente acontece, aumentou a venda de arroz, aí a safra teve uma queda e o presidente lá da rede brasileira de supermercados estava conversando com o Bolsonaro, acho que isso vai ser confirmado agora, para tirar o imposto de importação do arroz. Porque tá faltando arroz, tá faltando papelão. Tem uma fábrica de colchões lá que não tá entregando o colchão, porque os pedidos estão chegando e não tem como entregar o colchão porque não tem embalagem de papelão. Olha o que a gente tá chegando, Zé Fernando, o desabastecimento. Então, mas foi geral. O desabastecimento foi geral. E teria que começar tudo, e não do jeito que está começando. Não uma coisa descoordenada como foi. Foi descoordenado, não é para acabar arroz. Um país desse tamanho, que planta, não pode acabar arroz. Não pode acabar feijão, é nossa comida. É como acabar peixe no mar, é o que a gente come. Como é que vai acabar arroz nesse país? Imagine se acabar arroz no Japão. Aqui é igual, não pode. Está tudo errado. Agora dizer, os outros são culpados, eu não é também. É também. Não vem que não tem, é também. Não, e todo esse detalhe aí, né? O arroz tá ficando caro demais e o pessoal tá falando o seguinte, olha, vou dar um recado para você, não faça estoque de arroz, porque eu acho que tem nego aí que tem álcool gel,
para mais 20 anos, porque quando começou aquele negócio de tá faltando álcool gel, tinha cara que ia lá e comprou caixas. Tem cara que comprou para deixar reservado em casa e tem cara que comprou para querer vender e ganhar dinheiro também. E o arroz também é isso. Quer dizer, vai lá e se você usa 5 quilos de arroz por mês, né? Continue comprando aquilo lá. Não adianta você ir lá e comprar 50 quilos. Se vai colaborar com o desabastecimento. Mas infelizmente tem pessoas que estão comprando já um caminhão de arroz, né? O que aconteceu naquele plano lá do congelamento lá. Cruzado. Um dos motivos que aquele plano, que talvez tenha sido o melhor plano que o Brasil já fez. Mas não vamos discutir isso. Mas um dos problemas foi esse. A turma ia lá, via 5 latas de óleo, eu queria 6. Saía briga. Então deu no que deu. E depois não podia, naquela época não podia ter o aumento do preço, e aí subiu o boi gordo. O boi gordo do pasto sumiu, não achava mais boi gordo. Porque não podia ter aumento de preço. E aí o boi sumiu. Era uma loucura. Cara ia em São Paulo comprar carne. Saía de São Roque e ia para São Paulo. E botava a família lá. Foi uma lá. loucura e nós estamos fazendo formiguinha, mas nós estamos fazendo igual. Que é assim, eu vou comprar 10 quilos de arroz hoje, amanhã 5 de feijão, e tá sendo meio que formiguinha, só que você vê o mercado lotado, cheio os carrinhos, né? E aquele negócio que a turma ia passar fome, não vai passar porque tá faltando, não porque não tá tendo dinheiro, acho. É, realmente é complicado. Olha, Zé Fernando, só fazer um registro aqui. O nosso querido Marcão, o Marcos Gagliardi Mendes, falando que em relação às escolas, concordo com você, Zé Fernando Rabechini, em relação às escolas que não deve voltar a ter aula presencial, como a gente já confirmou que não teremos isso em São Roque, né? Então, é isso aí. Zé, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem tudo. Aí você tá animado para essa rodada no meio de semana? O seu São Paulo joga daqui a pouco contra o Red Bull, né? Isso, São Paulo e Red Bull, né? E o jogo da televisão, acho que é Santos e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro. E a Libertadores vão assistir no SBT, hein? O SBT tá voltando com o futebol aí porque a Globo abriu mão por questões financeiras da Libertadores, hein? Que vai pro SBT, hein, Zé Fernando? Isso, SBT, parece que, né? Não assinou ainda, mas é o que tá na frente, parece que da rede, da Band e da Rede TV, que os dois também tentaram, mas estão atrás. E agora ele vai sair também do Sport TV. Parece que tem aí a ESPN, Globo Esporte, aí que também estão, a Band Esporte que também estão tentando brigando porque a TV aberta vai ficar pro SBT, aí a TV fechada, sem ter a Sport TV, eles estão procurando um parceiro aí também. Vamos ver como é que vai caminhar. Porque o SBT vai fazer tipo Globo, apresentar um jogo, né? Um jogo por semana. Uhum. É só o jogo de quarta-feira. Os demais jogos, né, vão ficar por conta das TV a cabo aí. O SBT não tem, né, dela. Ela só comprou para TV a cabo. Pelo menos TV aberta. TV aberta. Pelo menos o que eu tenho lido, né? Mas é isso que está caminhando realmente. Grande, o campeonato alemão, parece que a Bandeirantes vai passar também no horário na TV aberta, o campeonato italiano, o campeonato inglês, que está tendo uma mudança aí grande nessa parte de futebol. Tá, e para fechar, Zé Fernando, fiquei muito feliz que hoje eu recebi a visita lá em casa da Karina, que é psicóloga, da Gilda Maria dos Santos, que é assistente social, e do Jefferson, menino da PAI. Aliás, eu estava com você ao telefone quando eles chegaram lá em casa, tocaram a campainha, e eu não sei se ouviu no começo do programa, eu coloquei um vídeo aqui, e até eu brinquei com o Jefferson, e a Karina falou, o Jefferson gosta de dançar. E ela mandou um vídeo aqui do Jefferson dançando. Vamos acompanhar aqui o Jefferson, que é um dos atendidos lá na PAI de Mairink, dançando. Vamos ver como é que é o Jefferson dançando. Roda o vídeo aí.
Ah, tá aí o Jefferson. Não sei se o Zé Fernando chegou a ter retorno de imagem aí. Deu tempo de chegar a imagem para você, Zé Fernando? Não, eu tô sem. Hoje eu tô sem o retorno. Mas depois você vai ver. Depois você vai ver. Ele dançou e imitou o Michael Jackson aí. Bem legal. Zé Fernando, obrigado pela participação. Amanhã tem mais aqui no programa Linha Aberta. Grande abraço, hein? Um abraço e até amanhã. Obrigado. Obrigado, é isso aí. E nós fechamos aqui mais uma edição do nosso programa Linha Aberta. Amanhã nós estaremos de volta a trazer mais informações, mais detalhes para você. Um grande abraço, valeu, tchau, pessoal. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.